Cris, eles vão começar e aí eles fazem uma apresentação do programa, em seguida aí passa a fala para mim, aí eles vão fazendo algumas perguntas também e aí vai movimentando. Formando seus seguidores. Tranquilo. E estamos no ar, viu? Olá, boa noite. Nós estamos aqui em mais um Pod Rocha aqui online para vocês. Eu sou a Letícia, estou cursando o segundo ano do ensino médio e eu estou com meu colega Cris. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Pod Rocha. Eu sou o Cris e eu estou cursando o segundo ano também. E o nosso convidado de hoje, gente, é o homem. Você pode se apresentar, por favor? Posso sim. É uma satisfação muito grande poder participar aqui desse projeto da Escola Estadual Claudiano Rocha, nesse nosso Pod Rocha. É uma felicidade muito grande poder participar desse projeto, pois eu percebo o engajamento do grupo, o engajamento dos alunos. Esse tipo de projetos eles são fundamentais, não só para poder ampliar o alcance da escola para além dos muros da escola, mas também para captar, formar e levantar novos talentos, novas habilidades, novos conhecimentos. E é nesse espírito que eu vim aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre infância, sobre educação, sobre direitos. E é uma alegria muito grande. Meu nome é Cidelmar Alves da Silva Cundes, sou pesquisador do INEP e professor também na Universidade de Brasília, na Faculdade de Educação, vinculada à Universidade Aberta do Brasil, na UNB. É uma alegria muito grande estar aqui. Espero poder contribuir com todos os internautas, os participantes aí desse nosso podcast. E o senhor vai estar contribuindo muito para a gente. A gente hoje vai estar querendo abrir os olhos de muitas pessoas, mostrando a realidade, porque o tema é um tema polêmico, né? É um tema que choca muito o Brasil, principalmente, ainda, né? E alguns outros países também, eles têm muita presença disso. E algumas periferias, alguns locais com acesso mais difícil, eles têm uma presença muito grande disso. Então, acho que é sempre interessante a gente tentar alertar as pessoas sobre essas coisas e tudo mais. Eu gostei dessa observação que você faz, Letícia, e do Cris também. E eu gostaria de apresentar a seguinte ideia. Vamos começar por aí. Por que a gente entende que discutir sobre criança, sobre adolescente, que é justamente a fase que vocês estão participando, estão vivenciando, estão experienciando nesse momento, a gente entende como, algumas vezes pensa como polêmico. É justamente por um movimento na sociedade de querer controlar mentes e pensamentos. Nós, das ciências humanas, nós temos muita dificuldade de lidar com essa palavra, essa ideia de polêmica. Porque quando você pensa em polêmica, é quando você quer controlar ideias e mentes. Eu, particularmente, não gosto muito dessa perspectiva. Acho que tem outras perspectivas mais interessantes. E o que a gente chama de polêmica são abordagens, assim, que pode chamar de abordagem controvertida, né? Discutir de criança, discutir de adolescente no Brasil acaba sendo visto como polêmico justamente porque toca numa ferida, toca na dificuldade, toca num ponto em que se encontra muito ainda a avançar. O Brasil avançou muito ao longo dos anos, né, no tratamento da criança, não só o nosso país, mas na história da humanidade nós avançamos muito, né? Na própria concepção do que é ser criança, na própria visão do que é ser criança, e que em alguns momentos da história a gente tinha essa perspectiva da criança como uma miniatura de um adulto, outro momento entender a criança como a infância, né? Como uma infância negada, e agora nós estamos no outro estágio, né? No estágio da criança como portadora de direitos, ou seja, a criança como um sujeito. E que essa infância é dotada de novas características, de valores. Isso sob a égide da Constituição Federal de 1988, 5 de outubro de 1988. Então ali naquele momento se assenta toda uma perspectiva, todo um horizonte
fazer com que esses resultados dessas lutas sociais, desses movimentos sociais, da sociedade civil organizada, dos diversos grupos que se encamparam na luta por direitos. E dentre esse conjunto de lutas por direito, nós tivemos a luta pelo direito da criança, a luta pelo direito do adolescente, seja menino, seja meninas. Então, nesse sentido, a Constituição ela traz um novo mirante privilegiado e que exigiu alterações, como por exemplo, nós tivemos em 1990 o Estatuto da Criança e Adolescente, para poder enterrar de vez essa ideia de que criança e adolescente era só filho de rico. Filho de pobre era menor, porque trazia a ideia de ser menor como imbuído um preconceito para dar a ideia de que menor era criminal, uma perspectiva criminal. E agora não, nós temos que pensar a criança e adolescente como portador de direito. Aqui na apresentação até coloquei, a Constituição Federal de 88 reconhece a cidadania de crianças e adolescentes. Aí vem essa ideia, o que é cidadania afinal? Né? Cidadania é ter um registro, identidade, CPF, carteira os teus documentos pessoais? Não. Cidadania não é só votar. Eu sei que do ponto de vista do direito eleitoral, cidadão é aquele que está em condições de voto pela legislação do país. Mas a cidadania aqui é uma visão mais ampla, é uma visão do sujeito como exercício dos seus direitos. E para exercer seus direitos, ele vai ter que estar ancorado nos fundamentos da República. Um dos fundamentos da República é o quê? Dignidade da pessoa humana. Então, o que tem a ver dignidade da pessoa humana com cidadania? Tudo. Porque para você ter dignidade, você precisa de ter uma série de direitos garantidos. Um deles, por exemplo, é o direito à educação. Porque sem o coeficiente educacional mínimo, como é que você, quanto jovem, a Letícia, o Cris, como é que vocês vão poder ter capacidade para poder correr atrás dos seus direitos, para lutar pelos seus direitos? Então, precisa desse coeficiente mínimo, esse coeficiente de base, para poder vocês exercerem as suas cidadanias. Então, cidadania é participação. Então, a criança o adolescente começa a ganhar um outro status na nossa sociedade, e que altera o direito da criança, o direito de ser criança, o direito do adolescente, não só a criança rica, mas a criança pobre, mas todas as crianças. A criança que participa de seriado de TV, todas as crianças têm seus direitos preservados, todos os seus direitos garantidos. E isso faz com que ancore os direitos humanos dessas crianças, ou seja, os direitos fundamentais, que não só estão lá no artigo 5º, mas vai do artigo 5º ao artigo 17 da Constituição Federal, e assim por diante. Puder passar, Átila, para nós, o próximo slide. Acho que é um pouco nessa linha dessa nossa conversa aqui hoje. E aí tem um artigo que é extraordinário, que é esse artigo que vai dar o alicerce, assentou os tijolinhos, a base fundamental para poder garantir esses direitos da criança. Esse artigo da Constituição Federal é o artigo 227. Ele diz o seguinte: é dever da família, veja, da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violação, crueldade e opressão. Aqui está a base de todo um pensamento que vem se acumulando, que se arrasta da herança lá de 1789, da Revolução Francesa, dos documentos construídos na Pensilvânia, da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e assim por diante. Isso se materializa aqui na Constituição Federal de 88. Isso nos ajuda. Aí vem a pergunta: esse artigo 227 que eu acabei de ler, o que ele quer dizer? Eu fiz um exercício aqui de destrinchar um pouco, né? Não sei se isso faz sentido para vocês, querer fazer esse movimento, mas vou fazer aqui para a gente ir refletindo. Então, é dever da família, da sociedade, do Estado. Por que é dever? Se é dever, então não dá para se pensar de
esquivar, é dever, não é um pode, é dever da família, da sociedade, do Estado. Então não é dever só do Estado educar. A família não é o dever dela educar e a escola ensinar. Não, é dever da família educar, é dever da escola educar, o Estado tem que proteger. Então não existe uma desconexão. Então esse movimento ele é importantíssimo, né? De garantir esses direitos de poder agir. E aí garantir o quê? O reconhecimento desses direitos, a que as pessoas detentoras desses direitos, de qualquer cidadão que perceba uma violação a esses direitos da criança e do adolescente, também pode acionar o Estado, pode acionar as instituições constituídas. Mais para frente eu posso citar um pouco dessas instituições. E aí assim, aí fala aqui a criança e o adolescente explicitamente. O não uso da expressão menor expressa o compromisso ético e político de não estigmatizar este público, porque essa expressão, o menor, como o pessoal, os menor, né? O pessoal gosta de usar muito na gíria popular. Isso traz todo um estigma de criminalização da criança e do adolescente. Então, só quer olhar para a criança e do adolescente na perspectiva da criminalização. E não, nós temos muito a ensinar, mas também temos muito a aprender com essas crianças, com os adolescentes. E aí é levar o jovem, é levar a criança a sério e pensar essas pautas específicas desse público. Um outro ponto aqui, eu não queria ficar segurando muito aqui para a gente conversar, só para a gente dar uma avançada, é o seguinte: o Estado, a criança tem absoluta prioridade. E o que é essa absoluta prioridade? É que entre crianças, adultos, idosos, etc., a criança merece uma atenção especial. Ela tem que ser priorizada nas políticas públicas, tem que ser vistas as suas particularidades, as suas necessidades, os seus direitos. E que esses direitos, eles são amplos. E a Constituição garante esses direitos de uma maneira ampla. Ou seja, reconhece a criança e o adolescente como sujeito de direitos exigidos com base na lei, introduzido na Constituição de 88, né? E aí tem todo esse movimento, né, de construção de valores, da proteção integral, da vida, do desenvolvimento, da integridade física, psíquica, social, emocional. E isso sempre me chama a atenção, quando a gente olha para essas legislações e vai pensar nesse movimento todo, e isso eu consigo perceber bem quando eu olho, por exemplo, o movimento de educação integral. Então, assim, a constituição de um projeto de educação integral colabora muito para romper e garantir direitos dessas crianças. Por exemplo, uma criança que tem alimentação no horário na escola, que participa de atividades físicas na escola, que tem toda uma política pública, que está preocupado não só com a sua formação intelectual, mas está preocupado com o seu desenvolvimento físico, praticar esportes, constituir cultura. Todo esse movimento contribui para a formação integral desse sujeito. Isso também retira, muitas vezes, de espaços em que poderia estar sujeito à violência e etc. Então, pensar a garantia dos direitos da criança e do adolescente é também pensar uma educação mais ampla, uma educação que considere esse sujeito nas suas necessidades, nos seus pontos de fragilidade, nas suas vulnerabilidades, de uma sociedade que busca olhar para essas minorias também. Então, assim, é uma educação que tem um compromisso social, um compromisso de romper com as desigualdades. E no Brasil, as desigualdades sociais, elas se materializam também na educação. Por isso que eu coloquei um tópico, chamei a atenção aqui dessa questão da educação, né? E trouxe até um dado, né? Sobre a pandemia e a desigualdade de acesso na educação, né? Que foram agravadas. Nós sabemos que nós tivemos vários dramas, vários dilemas, porque nós temos toda uma desigualdade na sociedade de acesso a conhecimento, de acesso à informação, de pacote de tecnologia, assim por diante. Isso tensionou as forças, né, no processo da pandemia
e ampliou as desigualdades que se materializam na educação também. Então, esse processo todo na pandemia chamou muita atenção. Eu até busquei um dado aqui mostrando que 5 milhões de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos estavam fora da escola ou sem atividades, isso lá em novembro de 2020, em todo o Brasil. E a maioria desse grupo que estava fora, que estava passando por esse problema, é o quê? Pretas, pardas e indígenas. Desse total, 40% dessas crianças, entre 6 e 10, um percentual maior daqueles vivendo em áreas rurais das regiões Norte e Nordeste. Então, no Brasil existe uma desigualdade, um dos países mais desiguais do mundo. O nosso coeficiente de Gini é em níveis alarmantes. Por exemplo, o Distrito Federal goza de condições de desigualdade, uma das maiores desigualdades, nessa diferença entre os ricos e pobres, um dos maiores do Brasil. E Formosa, assim como tantas outras cidades do entorno do DF, Águas Lindas de Goiás e tantas outras, também padecem dessas dificuldades. E essas desigualdades sociais, esses choques, né, essas lutas de classe, se materializa e fazem vítimas quem? As crianças, por diversas maneiras, inclusive exploração sexual, trabalho infantil. Então tudo isso vai ser rebatido nas crianças e adolescentes, porque eles acabam sendo os primeiros a receber o impacto dessa desigualdade. Outro ponto que eu quis chamar a atenção aqui, que é da evasão, a dificuldade de acesso às aulas virtuais, regiões sem sinal de internet, família com mais de um filho sem equipamento suficiente para todos participarem das aulas e atividades, etc. Então, assim, eu trouxe alguns pontos aqui, só para dar esse cenário, né? E que nós estamos vindo de um país, de uma tradição escravocrata, uma tradição colonizada, que nós passamos por uma colonização e vivemos hoje colonialidades. A escravidão, nós temos uma estrutura patriarcal, uma estrutura escravocrata que está aí, que se materializa no racismo estrutural da nossa sociedade. E isso se expressa muito na realidade brasileira de maneira muito dura. E com a pandemia, esses limites, né, esses limites do que na academia a gente vai chamar de a questão social, ela vai se expressar na desigualdade. E as crianças e adolescentes, que é um foco aqui da discussão, acabaram sentindo de maneira mais dura, né, essas desigualdades. Se vocês quiserem fazer algum comentário, fique à vontade, tá? Sintam-se à vontade. Interferir, comentar, fazer alguma observação. Esse é um espaço mesmo aqui para nós. Vou tomar uma aguinha. Tem muita gente que confunde, né, dever com exploração da criança no trabalho. Porque, assim, eu já vi várias pessoas falando: minha filha, ela não arruma a cama, porque ele já é um trabalho para ela, não pode fazer aquilo. E não, a sociedade, ela confunde muito o dever com o trabalho mesmo infantil, né? Assim, de pegar um exemplo para a gente refletir um pouco sobre esse ponto que você trouxe, que eu acho que é de extrema relevância, Letícia, que é assim: nós vivemos numa sociedade em que não se valoriza o trabalho. Nós temos questões de raça, nós temos questões de gênero. E essas questões de gênero, elas são muito fortes na nossa sociedade. A mão de obra feminina, a mão de obra da mulher em casa, no geral, ela nem é vista como um trabalho. A própria pessoa incorporou um discurso de que ela não trabalha. Você chega numa senhora, numa dona de casa, etc., e conversa com ela, e ela vai falar assim, né? Eu ajudo em casa. Eu ajudo aqui na casa. Aí você vai ver com ela, qual é a sua ajuda? Ela faz tudo. Lava, passa, cozinha, etc. e tal. Cuida das crianças, leva para a escola, busca da escola, faz de tudo. Ou seja, ela trabalha, ela nem fala de que ela trabalha, mas não é remunerada. Então ela já incorpora que ela está ajudando. Eu sou, e cria-se essas expressões preconceituosas, sou do lar, eu sou da casa. É como se fosse um prisioneiro, né? Então, uma estrutura escravocrata. Então, você tem toda uma tradição, uma herança de escravidão. Se a mulher adulta não consegue se libertar desses estigmas, imagina a criança. Um adulto que tem toda uma força, que ele mesmo não consegue perceber, não consegue se ver como exercendo um trabalho, como é que você vai exigir uma autonomia dessa de uma criança para que ela possa perceber que ela está trabalhando?
Quando você vai olhar uma criança que cuida de um deficiente em casa, uma criança que cuida do idoso em casa, uma criança que se ela não lavar a vasilha, ninguém vai lavar, se ela não limpar o banheiro, ninguém vai limpar, então que assume responsabilidades rotineiras dentro da casa. Então essa criança que assume essas responsabilidades rotineiras que atrapalham ela a estudar, atrapalha ela a conviver com outras crianças da idade dela, atrapalha ela a dormir. Tem criança que fica até tarde cuidando da casa, cuidando do outro irmão mais novo e assim por diante. A partir do momento que a gente ultrapassa, a gente extrapola a dimensão da colaboração. Mas o que é essa dimensão da colaboração? A dimensão da colaboração é assim, uma coisa eu estou em casa, as pessoas da residência, a mãe, o pai, os filhos, etc., dependendo da constituição daquela família, está ali compartilhando, colaborando, se um ajudando o outro. Enquanto um lava a vasilha, o outro enxuga, o outro pega o outro, aí fazem as atividades ali conjuntamente. E uma coisa é ajudar ali, um pega um copo de água enquanto um ajudando o outro. Isso tem um tom de colaboração. E complementando o trabalho do outro. Você está numa casa, você tem um espaço de convivência e em família você colabora. Isso é uma dimensão. A outra coisa é quando você passa responsabilidades. Responsabilidades e que essas responsabilidades não são, que aquela criança não tem condição física, psíquica, emocional e muito menos condições e capacidade para assumir aquela responsabilidade. Tanto é o que tem de criança que perde dedo, que fica deficiente. Sofre queimaduras, né? Já vi muito também. Então assim, você vê nitidamente que aquela criança não está preparada e ela é exposta a um desafio que é superior àquela condição. Fique à vontade. Isso eu vejo muito presente em algumas famílias que os pais trabalham muito, que eles fazem com que o filho, mesmo sendo pequeno, ele cuide da casa, tenha que arrumar, tenha que cuidar de um irmão. Isso eu vejo muito presente em famílias mais assim. E algumas outras, não por outras questões, mas fazem a mesma coisa também. E não deveria ser assim, porque uma criança não tem uma capacidade total de cuidar de uma casa inteira sozinha, por exemplo. Assim, a gente vê nitidamente que a questão social, a desigualdade social no país acaba se materializando e ampliando cada vez mais as suas vítimas. O trabalho na periferia, no povo trabalhador, nas pessoas que estão em determinados estratos sociais, ele acaba assumindo um valor. E muitas vezes a criança e a família toda assume aquilo ali também como uma necessidade. Uma mãe que a mãe e o pai mora e trabalha no aterro sanitário, no lixão, etc., aquela criança já nasce criada ali. Então, desde muito cedo já se incorpora aquela ideia de que ele tem que ajudar. E ele vai ajudar como? Trabalhando no lixo, correndo risco de cortar a mão, de brincar, que ele vai estar brincando naquele espaço, então ele vai sofrer ferimentos, ele provavelmente corre risco de dar diarreia, pegar outras doenças mais severas e etc. Então assim, a desigualdade social, os problemas estruturais da sociedade precisam ser enfrentados, porque a erradicação do trabalho infantil, para além de ser só um problema de polícia e de auditoria do Ministério Público do Trabalho, ou só uma questão do campo do direito, é uma questão das mazelas da própria lógica do capitalismo. Então isso se materializa muito forte nessas questões. Eu até coloquei aqui, pensar metodologias mais inovadoras e condizentes com as tecnologias disponíveis no século XXI, pensar estratégia de inclusão das crianças e adolescentes de zona rural e das periferias, promover a interlocução das políticas de educação, saúde. Veja lá, a criança que está trabalhando no lixão o tempo todo, ele chega cansado na escola. O que ele vai fazer na escola? Ele vai dormir na escola. Ele não consegue nem resistir, porque passou a tarde toda numa lama, ou trabalhando no sol quente, ou na chuva, e etc.
É questão de saúde? Com certeza é questão de saúde, que vai gerar uma série de problemas para a vida, para o desenvolvimento motor, desenvolvimento psíquico dessa criança, assistência em ações de caráter educativo, preventivo e informativo. Então, o enfrentamento do desafio das crianças exige uma articulação de distintas políticas públicas. Não é só um movimento de uma única política. Pensando nesse contexto da pandêmica e pós-pandêmica agora que nós estamos vivendo, de alguma medida, né? Acho que o aumento do desemprego, da fome e da situação de desnutrição e aumento dos casos de violência. Quando você tem esse processo que nós passamos de várias crianças ficaram em casa, né? Em espaços, em moradias muito apertadas, com várias pessoas morando nos mesmos cômodos, em que muitas vezes a criança, o momento de alegria, o momento de felicidade da criança não é nem em casa, o momento de alegria e felicidade da criança era justamente na escola, e a criança viu a escola fechada e teve que ficar em casa. Então, nesse processo tenso, com desemprego, com fome, com várias dinâmicas dessas opressivas, muitas dessas crianças foram submetidas a quê? A violências, a violência de toda sorte, a violência sexual, a violência de acesso à programação de TV que ele não deveria, um excesso de contato com tela que ele não deveria ter contato. Isso seja criança pobre, seja criança rica, porque assim, você pega a Sociedade Americana de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a recomendação deles é que a criança até 2 anos não tem acesso à tela, nenhuma tela, nem de computador, nem de celular, nada disso. Por quê? Porque isso prejudica o próprio processo de cognição. Tanto é que essa geração de agora já está tendo estudos mais longitudinais que mostram que a atual geração ela está com QI inferior à geração anterior. E um tanto desse processo é o quê? O acesso à tela. O acesso à tela, ele passa por esse processo de recrudescimento das capacidades humanas. Uma criança que está na fase de desenvolvimento, ele precisa de ser estimulado em todo sentido, estimulado em termos de apropriação de espaço, contato com o seu tempo, de brincadeiras, estimulada a falar. Uma criança que não é estimulada, que as pessoas não conversam com ela, e etc., então ela vai ter mais dificuldade de falar, ela não desenvolve o seu corpo, vai ter mais dificuldade de andar. E mais para frente também, seja criança com 10 anos, 11 anos, 12 anos, quando você pega os estudos mais sérios que estão acontecendo por essas associações em vários lugares do mundo, eles falam que o limite seria 1 hora de tela por dia, seria no máximo isso, e que do contrário você tem um processo de recrudescimento. Tanto é que os níveis de leitura, o desenvolvimento intelectual desses grupos, até 2025 tem uma expectativa de sair uma pesquisa mais densa para ver os reflexos dessa intensificação de acesso às telas. E a pandemia forçou um tanto disso também, porque não tinha esse afastamento social, esse distanciamento, fez com que a gente também conectasse muitas dessas crianças nas telas. Isso também tem impactos cognitivos, né? A inteligência fica prejudicada dessas crianças também. A tecnologia ela veio assim com muitos pontos bons, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente não tiver um cuidado, principalmente com crianças, e a gente que é adolescente não impor limite, acaba prejudicando muito, né? Não só o nosso futuro, como de todo mundo que está ao nosso redor, né? E sim, assim, e quando vai para dentro das residências, assim, imagina, como é que você vai... É muito difícil fazer a investigação da violação de direitos dentro das moradias, porque é um espaço doméstico. A mãe, o pai que esteja explorando a criança com um trabalho infantil, por exemplo, ela não vai falar isso. Então, são coisas mais difíceis. Tanto é que o Estado criou um mecanismo chamado Disque 100, que se faz denúncias, né, de violações de direito contra crianças e adolescentes. Eu trouxe até um dado aqui, considerando lá nesse Disque 100, 17 de julho de 2020 a dezembro de 2021, eles apontaram no Brasil 142.329 denúncias de violação, de violência contra crianças e adolescentes.
Isso na faixa de 12 a 14 anos, na maioria das violações. Aí o pessoal fazendo a análise dessas denúncias, notaram que no primeiro semestre de 2021, 81% dos casos de violência foram cometidos dentro da casa das vítimas. E 93% das denúncias são contra a integridade física e psíquica da vítima. Ou seja, esses dados mostram que os maiores índices de violência são justamente dentro de casa. Quando você pega, por exemplo, dados de estupros, você vai ver que o grupo que mais passa por essas violências, estupro de vulneráveis, a maior incidência é justamente de 10 a 13 anos. Essa é a maior faixa de meninas de 10 a 13 anos, e esse processo é tensionado onde? No processo das famílias, né? Então também tem que se discutir bem o que conceito de famílias, quais são as compreensões que nós estamos tendo da família, de que tipo de família que nós temos que proteger e cultivar. Porque se for uma família que pratica violência, o Estado tem que intervir. Não dá para deixar isso dessa forma. Então, além disso, esses são os dados do Disque 100. Nós sabemos que tem todo um universo subnotificado, as pessoas não têm acesso. E que também o enfrentamento dessas situações são difíceis, até mesmo para fazer pesquisas e também para poder agir. Porque se você tem toda uma família que mora no lixão e o Estado não consegue tirar aquele grupo dali, como é que você vai fazer para tirar a criança daquele espaço? Uma criança que é de uma família que trabalha de corta-cana e que não tem moradia, que mora no alojamento lá da corta de cana. Então o Ministério Público do Trabalho, as diversas instituições, tem que ter toda uma sensibilidade e construir alternativas para superar essas situações aí de violência. Os dados, fazendo um balanço aí da pandemia, que eu acho que vale a pena a gente estar sempre refletindo e tentando olhar para esse cenário, que chamou muita atenção e não dá para esquecer, passar uma borracha como se nada tivesse acontecido para esses problemas. Mostram que o aumento da violência aconteceu atingindo sobretudo a população jovem. Aumento de situações de trabalho infantil e violência sexual. Então, assim, isso acho que é bem significativo, né? Eu até trouxe aqui sobre a questão da participação. E aí, como é que faz? Como que pode contribuir? Né? Eu trouxe até um questionamento. Como que pode contribuir para poder superar, né? Avançar no debate, constituir mecanismo para garantir os direitos, né? Das crianças e dos adolescentes na nossa sociedade? Um caminho aqui seria, em termos normativos, né, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e do Adolescente traz uma mudança significativa a adotar a concepção de sujeito de direitos, apontando para o direito de crianças e adolescentes a serem informados, ter e expressar suas opiniões e serem ouvidos. Quando nós falamos sujeito de direito, é que é diferente. Quando uma criança estuda numa escola e que ele recebe alimentação, não é uma doação para ele, é direito dele. Quando ele tem necessidade de ter uma moradia e uma moradia com qualidade, de não ser violento, não é algo benemérito, não é uma doação, não é uma caridade para essa criança. É um direito dela que o Estado tem que garantir. Mas por que o Estado tem que garantir? É porque é um compromisso civilizacional. É um peso de sociedade, um compromisso civilizacional. Se nós não conseguimos garantir os direitos dessas crianças, desses adolescentes, nesse marco regulatório, nos nossos compromissos enquanto civilização, o futuro da nossa sociedade já está comprometido, porque você tem uma criança que passou por trabalho infantil, que aí vai crescer, vai casar e vai colocar outra criança para poder fazer trabalho infantil, que vai crescer e vai casar e que vai entrar outra criança. Ou seja, esse trabalho que supostamente dignifica o homem, esse trabalho que transforma, esse trabalho que muda, não é bem assim que acontece. Não é bem assim que aconteceu, porque você já tem um processo geracional, um ciclo geracional de reprodução da pobreza por meio do trabalho infantil. Então o trabalho infantil, quando você não rompe o ciclo do trabalho infantil e fica reproduzindo o discurso que é com trabalho, que ele vai ganhar dignidade, etc. e tudo, na verdade é o contrário. É com o trabalho que você mata as oportunidades, é com o trabalho que você enterra as possibilidades de romper o ciclo de pobreza. Então você cria uma trajetória geracional de ciclo de pobreza, de subvalorização, de uma mão de obra barata e
explorada em condições análogas à escravidão. E aí quando você tem o Ministério Público do Trabalho, os seus auditores, a polícia, etc., resgatando várias crianças em situações de escravidão, a maioria são meninos. Mas então as meninas não são exploradas? Não, não é bem assim. A realidade que eu gosto de refletir sobre isso é o seguinte, é que muitas meninas estão em situação de escravidão, só que os espaços em que elas estão em situação de escravidão são mais difíceis de serem acessados, porque são justamente as moradias. Então também nós temos esse desafio, né, que entra, e aí entra a participação. Mas e aí, como é que nós vamos lutar? Nós temos que construir, exercitar a participação. Essas crianças, esses adolescentes têm que ser ouvidos. O Estado tem que criar mecanismos, espaço para ouvir esses adolescentes. Nós temos que ter direitos, e dar direitos, e permitir, e que não é algo benemérito nem nada, é uma obrigação social. É aquilo que está nas disposições da dignidade humana, que estão firmadas na Constituição Federal, que estão ancoradas na Declaração dos Direitos Humanos de 1948. É uma declaração que vem logo após a Segunda Guerra Mundial, que foi o debacle, a ruína do modelo de sociedade que nós estávamos movimentando, fazendo esse processo até então. Então, assim, nós temos que construir outros espaços, o espaço da reflexão, o espaço do diálogo, o espaço do debate. Esse espaço aqui hoje é um espaço importante para poder trazer outras vozes, tirar da invisibilidade, tirar desse oculto, desse escamoteamento da realidade e colocar para fora. Deixar de ser algo polêmico e passar a ser algo necessário de ser enfrentado, necessário de ser refletido. Porque muitas vezes a própria pessoa oprimida, ele assume o discurso do seu opressor e começa a oprimir outros que são pessoas queridas tanto quanto eles. Isso vai fazer com que você, a Letícia, o Cris e tantos outros que estão aí em casa ou que estão aqui no nosso espaço, possa ter essa perspectiva de denunciar, essa perspectiva também de, se for a situação futura, não reproduzir esse ciclo de opressão, de compor outros caminhos. E aí, quando começa? Como começa isso? Não existe um único caminho, mas existem vários. O caminho é a democracia. O caminho é a democracia. O caminho é a participação, porque é com a democracia, é fortalecendo os processos democráticos que nós podemos construir uma outra sociedade. Uma sociedade em que a criança tenha seu lugar, a criança seja protegida, a criança seja respeitada, tenha voz. Tem um poeta que já faleceu, um grande cantor, que ele falava assim: o jovem no Brasil não é levado a sério. E é isso, é levar o jovem a sério, entender que exercício de democracia não é só ir lá votar, isso é importante, mas faz parte do processo eleitoral. Que a democracia é você também constituir mecanismo como meio de praticar. E nós precisamos criar. E onde é que se cria? Na casa. A casa é espaço para construir, ensinar. Na escola tem uma frase célebre de um grande pensador brasileiro que foi para os Estados Unidos fazer seu doutorado lá e foi orientado pelo maior intelectual dos Estados Unidos do século XX, no Teachers College dos Estados Unidos, que é o John Dewey. O Anísio Teixeira foi lá e voltou ao Brasil e trouxe várias contribuições para o pensamento brasileiro de educação. E ele dizia que na escola pública, a escola pública é a oficina que se constrói a democracia de um país. Eu gosto muito dessa perspectiva do Anísio Teixeira, porque ele nos joga num outro patamar de reflexão, que educação não é privilégio. Educação não é privilégio. Educação é direito. Educação é direito. Cota não é esmola, cota é direito. Educação não é privilégio. Então são marcos da democracia, nos projetos sociais, nas medidas socioeducativas e em todos os lugares. Dar voz e realmente ouvir as demandas é importante para a formação dos sujeitos. Porque se nós queremos uma sociedade diferente, ela não vai nascer.
Ela não vai nascer, porque às vezes as pessoas têm todo um saudosismo. Na minha época. Que época? Porque se nós temos uma sociedade agora em que os jovens muitas vezes não estão espelhando aquilo que muitos adultos querem, é porque a sociedade que recebeu esses jovens os tornaram dessa forma. Então não dá para lavar as mãos, não dá para os adultos lavarem as mãos, os idosos lavarem as mãos, os jovens lavarem as mãos e as crianças lavarem as mãos. A gente tem que aprender a ouvir o bebê, a gente tem que aprender a ouvir a criança, nós temos que aprender a ouvir o jovem, e aí isso é participação. Isso começa no berçário. Então, da criança dentro do útero até o dia que ele chega no seu estágio senil, na velhice, ele tem que ser ouvido. E aí tem que se criar esses mecanismos de aprender a respeitar o direito do outro, a opinião do outro e, principalmente, importante, abrir espaço para construir novas soluções. Não existe esse sujeito acabado, pronto e acabado. O velho mestre Paulo Freire, numa das entrevistas dele, ele comentou sobre isso. O sujeito não é acabado, nós estamos sempre em constante construção. Esse é um princípio pedagógico. O Paulo Freire, grande intelectual brasileiro, é um dos intelectuais mais lidos em vários lugares do mundo, sobretudo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também eu tenho um respeito muito grande, embora tenha alguns grupos conservadores, né, que costumam querer falar, desconstruir, desabonar, vilipendiar o pensamento de Paulo Freire. Mas por que se vilipendia o pensamento de Paulo Freire? Porque Paulo Freire é um intelectual que promoveu as forças, os mecanismos, a mensagem para que se construa uma educação de qualidade. E educação de qualidade é de formação social e política de qualidade. Paulo Freire bebeu lá nas bases dos grandes filósofos russos, como por exemplo o Levi Semyonovich Vygotsky. O pensamento dele é influenciado ali, que tem influência também, de alguma medida, em Leontiev, em Alexandre Luria. Então todos esses grandes pensadores, esses grandes filósofos da psicologia histórico-crítica do território da antiga União Soviética, mas que hoje nós costumamos falar os pedagogos, os psicólogos da psicologia histórico-crítica russa. Então assim, todo esse arcabouço, esse pensamento é um pensamento da libertação, é um pensamento da emancipação. A pedagogia proposta por Paulo Freire é chamada pedagogia emancipadora. Só se emancipa quem está preso, quem está escravizado, quem está subalternizado. Então, é uma pedagogia para as classes subalternas, para o grupo oprimido. Esse é o desafio. Transformar não é só ler a realidade, discutir a realidade, é buscar transformar a realidade. Essa frase não é minha. Colocar em prática, né? Perfeito, colocar em prática. E essa frase não é minha. Essa frase é do maior intelectual que fez uma mudança nas ciências humanas, o alemão Karl Marx. Então esse é o pensamento. É construir soluções, construir caminhos e novas propostas. Eu vi uma reportagem de umas pessoas que trabalhavam lá no Nordeste. Já tem um tempinho que eu vi, eu não sei como é que tá lá atualmente. Mas nessa reportagem, um homem entrevistou uma mulher de 32 anos e ela falava, eu sou analfabeta, e assim, ela falou que viu a mãe dela, cresceu com a mãe dela ali trabalhando, arrumando castanha de caju, sabe? Sim. E ela falou, minha filha tá grávida e ela também tá trabalhando e a filha dela vai trabalhar com a gente, porque trabalho é dignidade. Se a gente não estivesse trabalhando assim, a gente ia ser taxado como um vagabundo, desculpa a palavra. Sim. Mas ela falou assim, e assim, eles não conseguiram nem fazer identidade, porque como eles mexiam com fogo, que eu vi lá, sabe? Mexendo nos panelões, isso, queimando, o dedo deles estava tão queimado que não pegava na digital para colocar na identidade deles. Então nem registro eles tinham para ser, assim, vistos, né? Ouvidos. São dramas muito profundos e que os shoppings brasileiros, a grande indústria de consumo,
vira as costas e finge que não está vendo. Um dos aspectos mais tensos que nós temos hoje, por exemplo, que alimenta a escravidão de criança e adolescente, por exemplo, é a indústria do cacau brasileiro. A indústria do cacau, a indústria do chocolate. Então, muitas vezes a pessoa está lá no shopping, se alimentando comprando, enfim, um produto e não consegue perceber toda uma cadeia de exploração, de escravização de seres humanos, que está por trás daquilo, sobretudo de crianças. Então, você tem, por exemplo, pesquisas que apontam que 40% desses trabalhos infantis, por exemplo, no mundo agropecuário, da agropecuária brasileira, é trabalho infantil. Então assim, o agronegócio é pop, o agronegócio é isso aqui. E que agronegócio é esse que é tão pop que está fazendo crianças de escravos? Não é só na agricultura familiar que tem crianças fazendo trabalho infantil. Então essas diversas indústrias, esses diversos mecanismos aí que nós temos na sociedade, fazendo a exploração de crianças. É vergonhoso? É vergonhoso. Mas você tem toda uma força de diversas instituições que têm mantido, né? Seja a indústria de sapato, a indústria de vestimenta, o que tem de essa questão de costura nos grandes centros de produção têxtil do país, fazendo uso de crianças, né? Trabalhando junto com as suas mães, explorando crianças e adolescentes, explorando os adultos também em serviço praticamente escravo, sejam crianças brasileiras, sejam crianças também de imigrantes, que tem crescido muito essa realidade no Brasil, da América Latina, né? Sobretudo. Esse exemplo que você deu foi muito bom do cacau, né? Porque às vezes a pessoa tá ali, bate de pé junto, fala que não aceita, que é ruim, mas está contribuindo, né? Nós temos que avançar em termos de compreensão social de que o trabalho infantil ele é ruim sempre. Ele é ruim sempre. E que as estruturas sociais têm que ser reconstruídas para que essas pessoas que trabalham a vida toda e que depois de 40 anos de trabalho, 30 anos de trabalho, nunca conseguiu tirar um documento de identidade, então ele está em condição de escravidão. Isso não é dignidade. Isso fere gravemente os fundamentos da República Brasileira. Então, assim, é uma discussão para criança, sim, mas é uma discussão também mais larga, mais ampla, que alcança toda a sociedade e que vai expressar essas mazelas. Eu até comentei aqui, e esses espaços? Pode ser diversas, audiências públicas, referendos, plebiscitos, conselhos. Eu até coloquei uma pergunta assim, só para estimular a gente a refletir. Você conhece outros espaços de participação do seu bairro, na sua igreja, na sua escola ou na sua cidade? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Uma pergunta para estimular, inclusive, quem está nos ouvindo ou que está nos vendo, a perceber que não dá para agir com desleixo com os nossos direitos. Nós temos que lutar, nós temos que nos unir, nós temos que fortalecer as estruturas, as forças sociais, as forças culturais e construir um espaço de participação. A democracia não é uma coisa que é dada, ela é conquistada. Os direitos não são dados. Cada direito nosso que está lá na Constituição Federal precisou de colocar uma máquina imensa, para cada direito daquilo lá. Colocou numa máquina imensa, um moedor imenso, e o que alimentou aquela máquina foi carne humana. Para cada direito nós tivemos que consumir, imagina, o direito a voto. Quantas pessoas não tiveram que morrer e serem sangradas numa estrutura social para poder ter direito ao voto? Imagina o direito à educação, o direito à saúde, o direito à moradia, o direito ao trabalho, o direito à carteira assinada, o direito ao 13º. Cada um dos nossos direitos são confeccionados e produzidos, costurados e gerados numa máquina que é movida por carne humana. É de carne humana, de sangue, carne humana e osso humano que se gera direitos. Os direitos, eles são declarados. A gente não constrói direito, a gente declara direito, porque o direito ele é inerente. O direito ele está lá. Só que a pessoa tem que lutar para conquistar o direito de ser declarado o direito. Por isso que a declaração de direitos
Ele não criou direito, é declarado direito. Então ele sempre teve o direito àquilo. Então tem direitos que é da condição humana. Só que para isso você teve... Imagina os direitos das declarações, na Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi um movimento posterior à Segunda Guerra Mundial. Né? Quantos milhões de judeus não morreram? Quantos milhões de judeus não morreram? Quantos milhões de pessoas não morreram de 1939 até 1945? Quantas pessoas não morreram na Revolução Francesa e nos eventos que pré a Revolução Francesa para poder ter a Declaração dos Homens? E assim por diante. Então assim, os direitos eles são gerados, construídos, não, conquistados em uma máquina imensa, e que essa máquina, no movimento da história, nessa relação socioespacial, ela só se alimenta por carne humana. Então toda vez que as gerações que aqui estão, ou as gerações que vão chegar, perdem direitos, deixa perder direito, perde na luta pelos direitos, perde o direito à liberdade de expressão, perde vários direitos. Cada direito desse que se perde é como se a gente tivesse desconsiderando toda uma ancestralidade de luta anterior dos nossos antepassados. E nós vamos estar fazendo com que a nossa geração e a geração posterior vai ter que consumir muito mais carne para poder voltar a ter o direito. Então assim, esse é um processo de como que funciona a mecânica dessa grande máquina de construção de direito. Aí assim, para pensar, né, quais ações são necessárias para garantir o protagonismo de criança e adolescente nos diversos espaços de discussão, especialmente nos espaços dos conselhos. E aí assim, quais ações, estratégias dinâmicas são necessárias para garantir fala, audiência e deliberação de criança e adolescente nos espaços de promoção, deliberação e controle social, inclusive com o uso de novas tecnologias da informação e comunicação. Os direitos das crianças, dos jovens. O Brasil tem passado por vários movimentos e assim, cada vez mais nós temos que contar com uma formação sólida, com uma formação de base, uma formação que dê segurança, uma formação para a cidadania e não uma formação para deixar os nossos jovens perdidos, uma formação para alienação, porque se nós não trabalharmos numa construção de uma juventude voltada para a cidadania, para a emancipação, fica difícil ter até para lutar pelos direitos. Tem um autor chamado Amartya Sen. Esse Amartya Sen, ele foi um dos caras que, junto com o paquistanês lá, ele construiu esse IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Escreveu um livro fantástico chamado Desenvolvimento como Liberdade. Nessa perspectiva do professor Amartya Sen, economista, ele traz a ideia de capability approach, que é o quê? Abordagem das capacidades. A participação exige a apropriação de conhecimento científico. Então, quando você vê na sociedade brasileira muitas pessoas trabalhando contra a ciência, trabalhando contra o conhecimento, você está trabalhando contra a liberdade. Você está trabalhando contra a emancipação, porque no conhecimento científico, no domínio de conteúdos herdados, constituídos, transmitidos, passados de geração para geração. Conteúdos que eu estou falando aqui é de ciência, de química, de biologia, de matemática, de geografia, de história. São conteúdos, mas eles têm vida. E o domínio desses conteúdos, desses códigos culturais, são fundamentais para a luta e a Constituição. Toda vez que se ataca a escola pública, toda vez que se ataca a juventude, tirando o capital intelectual, tirando o capital científico, ataca a ciência e tirando o capital do conhecimento, fazendo um ensino solto, faça o que quiser, ou então supostamente engajado com outras coisas que eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas que não vão gerar competências e nem habilidades para que as classes possam constituir mecanismos para lutar pelos seus direitos, você está enterrando a própria democracia.
Então, o ataque à ciência é um ataque à democracia, o ataque à ciência é um ataque à cidadania, o ataque à ciência é um ataque a cada criança, é uma carta branca à exploração sexual, uma carta branca à prostituição, é a carta branca à violência auto-infligida, para se cortar, violência psicológica, violência física, violência sexual e assim por diante, violência financeira. E assim por diante. Então, todo esse movimento ele está ligado. O conhecimento científico ele é fundamental. Ele é fundamental para o levantamento da sociedade. Então também não é só assim, vou participar e etc. Não, é construir mecanismos que hoje o jovem participa, amanhã ele ocupa o lugar político, amanhã ele ocupa o espaço social. Hoje o jovem está na escola, amanhã ele está no poder. Porque o poder vai rodar, as gerações vão passando e o novo grupo vai chegando. É igual uma frase diz que o conhecimento ele gera o poder também. E eu acho isso muito interessante porque entra exatamente nesse quesito que o senhor está falando. É justamente isso. Assim, o conhecimento é poder e por isso que os grupos cada vez mais querem dominar o conhecimento. Quando você tira o valor do conhecimento e começa a colocar no cenário o proselitismo, a doutrinação ou qualquer outra coisa no lugar, nós corremos um risco muito grande. E o conhecimento é poder? O conhecimento é poder. Mas aí essa visão, por exemplo, que eu tenho de conhecimento é algo muito amplo, que vai para além só do conteúdo, só da matéria, mas também alcança essa dimensão mais socioantropológica e política, cultural e social do ser humano. Então assim, um ser humano que age, que discute, que se une, que pensa, que se organiza e que atua na sociedade, ele tem poder sim, ele tem poder de alterar a realidade, de construir novos sonhos e de garantir direitos, né? Então assim, é você sair dessa dimensão somente de olhar para a realidade mais próxima, mas pensar também a realidade de como que a nova geração vai chegar. Nós tivemos um jurista negro, acho que é isso mesmo, acho que é negro, Rui Barbosa, isso, que ele falou uma frase muito interessante: a força do direito deve superar o direito da força. O jurista negro fez essa frase, brasileiro, né? Famoso aí na discussão que nós tivemos no Brasil. E também um outro pensador fez um discurso muito famoso, o Martin Luther King, já nos Estados Unidos, né? Aquele discurso famoso dele, eu tenho um sonho, da luta dos direitos civis, né? Nos Estados Unidos. Ele tem uma outra frase que eu trouxe aqui também para a gente refletir, que é: a injustiça em qualquer lugar, é uma ameaça à justiça por toda parte. Então, toda vez que uma sociedade é conivente com uma violação de direito, porque não pertence à família dele, uma mulher que está sofrendo violência doméstica, que está sofrendo por isso, aquilo, outro, ele fala assim: não, briga de marido e mulher, eu não ponho a colher. Toda vez que isso acontece, a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça por toda parte, porque hoje é aquela mulher, amanhã é a neta dessa própria pessoa, é a filha, é a mãe, é a sua vizinha. E aí no fundo, não são corpos e pessoas que estão caindo. O que está caindo é a própria perspectiva de futuro e de sociedade que nós estamos desenhando para a nossa própria vivência. Essas reflexões, elas nos trazem um desafio. Por isso que nós tivemos um recrudescimento nos últimos anos com essa passagem nebulosa, sobretudo do bolsonarismo no Brasil. Por quê? Porque isso aí traz um peso social. Ou aqui é um chamado a não covardia, isso é um chamado a não agir com desleixo nem ao seu direito nem ao do outro. E quando você sente que vai e que é necessário enfrentar isso, o caminho, ou você entra nisso e assume os valores da Constituição Cidadã e luta por isso, ou você vai no outro caminho, que é o caminho reacionário. O que é reacionário? Você dá ré na história e anda para trás. Isso é o reacionário. Ou você revoluciona
ir para frente, ou você é reacionário e vai para trás. Você dá ré na história. Por quê? Porque você fala assim, não, eu não quero lutar por isso, eu não quero nada disso, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar quieto, vou ficar do meu jeito e não vou assumir esse peso histórico. E aí você vem, quem é que não quer assumir esse peso histórico? Quem quer manter como está? Como está terrível. As crianças, nossos adolescentes, nossa sociedade está doentia. E aí quem é que quer manter como está? Aí tem um nome bonitinho para essas pessoas que querem manter como as coisas estão. Chama de conservadores. É o conservadorismo. Pátria, família e liberdade. Só que não é qualquer pátria, não é qualquer família e nem é qualquer liberdade. Então a única família tradicional que nós temos maior no Brasil é a família indígena, que estava aqui antes até que chegou. Professor, abri uma perguntinha rápida aqui. Fique à vontade. A Ranara perguntou aqui qual caminho seguir pós-ensino médio, qual caminho o jovem deve seguir pós-ensino médio. Aí, Letícia, você abre aí para o pessoal perguntar também. Diante dessa pergunta, né, qual caminho seguir após o ensino médio, né? Eu vejo o seguinte, o jovem terminou o ensino médio, ele deve seguir o caminho da subversão. E o que é o caminho da subversão? O caminho da subversão, toda vez que você estuda muito, você abala o sistema. Toda vez que, como é que você choca o sistema? Como é que você abala um sistema que quer te oprimir, que quer te arrebentar, que quer lutar contra você? É se unindo, é participando, é se capacitando, é formando, é estudando. Toda vez que um estudante da periferia, como eu, que vim da periferia, negro e da periferia, toda vez que um camarada como eu estuda, o sistema treme, a Casa Grande treme. É assim que esse é que é o sinal que eu quero dizer para vocês. A maior arma que eu consigo visualizar nesse cenário da terminar o ensino médio é seguir, é não parar, é ir para frente. Porque se você terminar o ensino médio e não entender isso, eu não sei o que você ficou fazendo esses 12 anos de escolarização. Você foi captado por um processo de alienação muito profundo. Então, não desistam. Se eu tivesse terminado o ensino médio, que eu também vim da escola pública, assim como tantos outros colegas meus que pararam, eu não teria seguido. Quando eu terminei o ensino médio, eu não julgaria que eu chegaria a ser servidor público federal. Eu não pensei que eu poderia ser um doutor, ter feito mestrado, ter feito doutorado, estudado nas melhores universidades do país. Não pensei que eu poderia fazer isso. Porque eu era um estudante de Formosa que terminou na escola pública. Mas aí eu resolvi seguir o outro caminho, o caminho da subversão. O caminho da busca da alteração. O que o estudante do ensino médio pode fazer quando termina o ensino médio? Continuar. Não desistir. E lutar. E participar. E constituir mecanismos. E fortalecer a luta, que é uma luta de todos. E tirar mais o drama da nossa vida, né? Que hoje eu vejo muitos adolescentes chegando da escola em casa, que a maioria estuda só na escola. E não, gente. Tem que estudar na escola? Tem, é muito importante, sim, mas é uma base ali do que você precisa para se aprofundar, não é? Aí, assim, o adolescente chega da escola, aí fala, não vou deixar para amanhã. Aí, depois de amanhã, vai para depois, e quando você vê, você já terminou isso no médio. Entendeu? Assim, eu acho que são dois processos. Tem alunos que vão ter feito uma escolarização comprometida, né, organizada, séria, de estudos, e tem estudantes que vão fazer uma formação que não vai ser tão a contento. O que eu tenho a dizer para todos os dois? Eu tenho a dizer o seguinte: as pesquisas comprovam, ao contrário do que muitas pessoas pensam, as pessoas pensam, o momento de aprender é quando é criança, depois que a pessoa passou dos 20 anos não aprende mais, depois já perdeu. Eu queria aprender 2, 3, 4 línguas, depois que já passou do tempo não aprende mais. Só que as pesquisas mostram o contrário. Existe uma janela ali de uma plasticidade cerebral maior num certo momento da infância? Existe. Só que você tem que entender que o ser humano está condenado a aprender sempre. 70 anos, você tem que aprender? Tem que aprender, você vai ter que aprender. Com 50 anos você vai ter que aprender? Sim. 40 anos você vai ter que aprender? Então, assim, de onde é que tirou essa história de que não se aprende?
Eu terminei meu ensino médio, quando eu terminei minha faculdade, aí eu fui fazer esse processo de seguir na vida acadêmica. Eu falei, mas como é que eu vou fazer mestrado? Mestrado precisava de ter proficiência em inglês. O doutorado precisava ter proficiência fora a língua portuguesa, mais outras 2 línguas. Eu não sabia nenhuma. E aí? Não existe outro caminho, é só estudar. Vai ter que estudar. Então assim, a pessoa, mas só que aí, assim como Jean-Paul Sartre disse lá, que o ser humano, na sua perspectiva humanista, o ser humano está condenado à liberdade, e aí liberdade é dentro do escopo desse filósofo de preto, que o pessoal costuma chamar, porque ele só usava roupa preta, tá? Nós estamos condenados a aprender sempre, mas também ensinar. Então o ser humano está condenado a aprender e a ensinar. E não existe fase para aprender, existe momento de aprender, não existe idade adequada para aprender, existe idade própria. Você está sempre em construção, não é tarde. Eu gosto de pensar que a gente está sempre em desenvolvimento, sempre há um espaço, há um tempo para a gente tentar ser melhor e tentar buscar mais, tanto conhecimento como outras coisas também. Justamente, eu até trouxe uns slides aqui, só para problematizar um pouco mais essa questão, que eu achei muito interessante, da violência, né, da exploração sexual, comercial infantil, né? Tem crescido muito, e essas redes aí, muitas pessoas, sobretudo, eu achei que esse tema é relevante para esse grupo aqui do podcast de uma escola, que tem estudantes do ensino fundamental 2, estudantes do ensino médio. Então acho que é relevante a gente trazer alguns debates aqui. Eu fiz só uma pontuação no slide da Leal, falando assim: exploração sexual comercial infantil é todo tipo de atividade em que redes, usuários e pessoas usam o corpo de um menino, menina ou de adolescente para tirar vantagem ou proveito de caráter sexual com base numa relação de exploração comercial de poder, e declara que a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes é um crime contra a humanidade. Isso acho que é relevante. É um conceito, né? E outro ponto também que eu achei que era relevante era a questão da pedofilia também, que é classificada como uma doença que tem a ver com um transtorno de personalidade causado por preferência sexual por crianças e adolescentes. O pedófilo não necessariamente pratica o ato de abusar sexualmente de meninos e meninas. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque isso faz parte do rol de violações das crianças. E tem que estar no cenário, não é tabu, tem que estar no debate, porque pode ter muitas crianças que estão passando por pedofilia, muitas crianças estão passando por exploração sexual, e somente fazer silêncio, não discutir o tema, isso faz com que essas pessoas atrasem, porque uma criança que passa por exploração, que passa por uma série de sofrimento, que é fruto do trabalho infantil e etc., o sucesso escolar dela diminui muito. As possibilidades, o sentimento de inferioridade, então são muitas dinâmicas que levam a um ciclo de dificuldades. E aí eu acho que alguns dados aqui poderiam nos ajudar a pensar o tamanho do problema. E olha que os dados subnotificam o tamanho do problema que nós temos nessa relação da violência sexual. São 308.694 denúncias só no ano 2021. É brincadeira? Destes, 100.974 tiveram como vítima crianças e adolescentes. Considerando o valor de referência acima, 66,7% dos casos foram relatados de violência sexual. Dos 66% de casos registrados, 74% eram vítimas de crianças e adolescentes, são do sexo feminino. 87% dos casos ocorreram na casa da vítima, ou seja, praticamente 9 a cada 10 acontece dentro de casa. E quem são os suspeitos geralmente? Pais, mães, padrastos e madrastos. Então, assim, esse discurso, somente falar que a família tudo pode, o poder da paternidade, etc., é absoluto, é um absurdo, porque é justamente ele que sedimenta a impunidade. E aí eu acho que alguns pontos aqui nos ajudam a entender essa dinâmica e trazer o tanto que é importante a denúncia, o tanto que é importante o Estado atuar e para enfrentar essa discussão. A proporção de estupros e estupros de vulnerável no Brasil: 24,5% dos estupros no Brasil são estupros sem ser de vulnerável, mas 75,5% são de estupro de vulnerável. O que significa isso? 75% dos estupros são de crianças e adolescentes. Então nós estamos num país que se estupra
sobretudo crianças e adolescentes. Eu acho que esse dado aqui é muito sério, gente. Esse dado aqui é muito sério. Esse país tem um problema seríssimo. E é um país cristão. Então, eu acho que esse é um ponto que nós temos que refletir profundamente. Relação entre vítima e autor. Lembrando o seguinte, essa hipocrisia brasileira, ela é uma coisa fortíssima. Aquele mesmo funcionário que ligava a caldeira, que ligava o forno para poder torrar judeu em campo de concentração, ele ia para casa à noite e jantava com a sua família e orava. Jantava com a sua família e orava. Aquele mesmo soldado que participava dos campos de concentração, ele ia para sua casa, tem vários relatos disso, ia para sua casa e jantava, fazia oração, dava um beijo nas crianças, desejava boa noite, porque no outro dia ele iria trabalhar. E qual era o trabalho? Ele acendeu o forno para queimar judeu. Então, assim, essa mesma hipocrisia que eu estou falando lá da Europa, ela mostra um pouco aqui, ó, nesse dado. Esse mesmo cara que de manhã ele comete estupro na sua própria filha, etc., à noite ele está na igreja orando de pé. Então isso é muito sério. Isso é muito sério, muito profundo, e que exige uma reflexão profunda no nosso país. Nós temos que mudar essa realidade. Então, assim, relação entre vítima e por que eu estou dizendo isso aqui? Os dados estão aqui, ó. São dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2022. A relação entre vítima e autor nos registros de estupros e estupro de vulnerável no Brasil é assim: 75% são de pessoas conhecidas e 20% do desconhecido. Então as pessoas justamente que tinham que mais proteger as crianças e adolescentes são justamente os que estão violando essas crianças e adolescentes. Isso é muito importante para a gente refletir. Não é qualquer dado, mas eu não vou aprofundar um pouco aqui mais, porque daria para a gente discutir aqui, masculino. Acho que só um ponto é o seguinte: o feminino é 88,2%, tá? Das vítimas de estupro. Os homens 11%, as mulheres 88%. Mas eu acho que tem um dado aqui que é assim: as pessoas querem dizer assim, a palavra prostituição infantil, eu até coloquei aqui, remete à ideia de consentimento, desviando o enfoque da exploração sexual, estira a criança e adolescente da condição de vítima, transportando-os para o papel de agente de situação. Crianças e adolescentes são levados a participar de atos sexuais ou pornográficos, pois não têm poder de decisão para se prostituir, embora possam ter seu corpo explorado por terceiros. Reflita: o emprego de palavras inadequadas pode reforçar preconceito e estereótipos, carimbar, rotular, que ocultam a violência sexual contra crianças e adolescentes. Não existe história de prostituição infantil, não. Não existe história de prostituição infantil, não. É violência sexual, exploração sexual. Acho que é bom deixar claro esse ponto para não ficar essa penumbra, porque é nessa penumbra que os violadores atuam. Mas assim, acho que é uma reflexão, se quiser comentar, fica à vontade. O direito do cidadão e dever do Estado de pensar, de entender e pensar essas políticas, né, de diversas maneiras, e por que tem essa situação que nós estamos vivendo no Brasil, né? Então muitas coisas favorecem essa violência. Uma delas é a pobreza. Não tem como fugir. Não é só uma questão de doença, de desejo, etc., ou só uma questão de perversão. Também tem toda uma dinâmica de quem são as pessoas que estão mais vulneráveis. Isso passa pela pobreza. Então a condição de pobreza, questões de gênero, étnico, culturais, erotização do corpo da criança e do adolescente. A culpa não era minha, nem onde estava, nem o que veste. É só uma reflexão aí de uma campanha que teve, né, para pensar. E aí envolve 3 elementos: o machismo. O que é machismo? Só para deixar claro os termos aqui. Machismo é uma ideologia da autoridade masculina. Sexismo, atitude discriminatória baseada nos papéis sociais esperados para cada sexo. Quando você coloca o papel social esperado para cada sexo, é sexismo. E misoginia, ódio ou aversão à mulher. Então, assim, uma coisa é você ter a mulher morrendo porque é mulher. Então, isso aí é o feminicídio. A outra coisa é quando a mulher morre. Então, é femicídio.
Então, femicídio não é feminicídio, embora muitas vezes na televisão fica parecendo que tudo é feminicídio. Mas assim, há essa distinção, pelo menos na minha perspectiva aí. Talvez os advogados aí consigam explicar melhor, mas né, uma coisa é a mulher morrer porque ela é mulher e é perseguida enquanto tal, e aí tem que entender todo um processo que nós tivemos que avançar e discutir, como por exemplo a Lei Maria da Penha e tantas outras legislações que dão para cercar essa condição. A outra coisa é um assassinato, por outros motivos, como se tem de homem, como se tem de mulher. Aí femicídio é uma coisa e feminicídio é outra. Eu acho que é só para deixar esses elementos aí, que são elementos estruturantes, né, na nossa sociedade. Eu não vou entrar aqui mais no aspecto, mas só queria trazer um trecho aqui do Graciliano Ramos. É fácil se livrar das responsabilidades, difícil é escapar das consequências por ter se livrado delas. É fácil simplesmente falar, não existe isso no Brasil, não existe racismo, isso, aquilo, outro. É muito fácil. O problema são as consequências que nós temos desse processo de se livrar dessas responsabilidades. Então, não assumir o peso civilizatório enquanto sociedade, na política, na economia, é fácil. O difícil é ver quais são as consequências e como é que nós vamos lidar com isso para frente. Sobre essa parte de se livrar das responsabilidades, principalmente nas questões políticas, se livrar das suas responsabilidades nas questões políticas é praticamente negligenciar aquilo que você tem o seu direito, por exemplo, até as questões de não ter racismo, é negligenciar a nossa luta pelo racismo, que já vem há muito tempo, a nossa luta também contra a exploração sexual. Então, é muito importante que nós nunca negligenciem, eu não consigo fixar na palavra, mas que nós não deixemos de fazer as nossas responsabilidades, de lutar pelos nossos direitos, e é isso. E assim, só para finalização aqui, para a gente não se estender, porque eu tenho certeza que tem muitos colegas aí que já estão se organizando, que amanhã também é dia de aula, né? Amanhã é quinta-feira. Eu só queria falar de algumas portas de entrada para ficar no horizonte de quem está aqui nos ouvindo. Para refletir, mas eu vou denunciar, denuncio onde? Eu acho que tem algumas portas de entrada que fica a título aqui de indicação de aprofundamento, de busca, né? E de esclarecimento. Como que eu faço para agir? Acho que algumas aqui, por exemplo, conselho tutelar. Toda cidade tem um conselho tutelar. Conselho tutelar, pode procurar o conselho tutelar. Existem os conselhos de direitos. Eu coloquei aqui, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública, Segurança Pública, Guarda Municipal, Polícia Militar, Civil, Rodoviária, Polícia Federal também, não coloquei ali, mas Polícia Federal, Ministério da Justiça, assim por diante, sindicatos, organização de trabalhadores, Serviço de Assistência Social, Saúde, Educação, demanda espontânea, família ou criança e adolescente, denúncias diversas, essa denúncia pode ser anônima, Disque 100, ouvidorias, e tem vários disques aí que você pode procurar na internet, tem. Auditoria Fiscal do Trabalho, esses casos de trabalho infantil, fazer denúncia, porque se não denunciar, não tem como o auditor descobrir. Existem mecanismos de captação, mas quanto mais denúncias nós tivermos, isso é importantíssimo. E os últimos 3 pontos ali, seria a associação de moradores ou movimentos sociais, comerciantes, ambulantes, entidades beneficentes, igrejas, população em geral, etc. E outros elementos seriam um contexto de pensar na internet, na rádio, na TV e matéria jornalística. Essas seriam as portas de entradas aí que eu consegui levantar aqui em termos de denúncia ou de busca de encaminhamento. Não vai dar para a gente aprofundar de como poderia fazer esse tipo de denúncia, etc. Mas eu acho que para título aqui do nosso podcast, essa abordagem que eu fiz aqui hoje talvez consiga ajudar a gente a refletir e a trazer. Não sou especialista desse tema de discussão de trabalho infantil e assim por diante, mas como educador, como professor, como pedagogo, me disponibilizei a vir aqui trocar ideia com vocês, fica à vontade. Sim, foi importantíssimo esses pontos que o senhor trouxe. O da anônimo, né, que às vezes o vizinho tem medo de denunciar, porque às vezes o estrupador, o violentador, ele pode ir lá e acabar, né, mexendo com aquela pessoa que só tentou ajudar, né? Isso é muito importante.
E a gente agradece bastante esse esforço que o senhor teve, o tempo, o carinho que o senhor teve de vir aqui com a gente mostrar, né, para todos nós e para quem está assistindo a gente. A alegria minha, eu é que estou muito contente, me sinto honrado e privilegiado de poder participar aqui do projeto da escola, dessa diretora maravilhosa que foi minha professora também, lá nos idos dos anos 90, no Colégio Estadual Globo, né? Então foi uma experiência, uma das primeiras experiências dela também como professora, muito novinha, e agora está aqui, continua essa pessoa maravilhosa e toca nesse projeto aqui fantástico. Fico muito feliz de ver, e é isso mesmo, esse grupo jovem, esse engajamento desses professores, né, interessados em construir uma nova realidade, um novo espaço. E esse espaço, embora eu sentei aqui, mas esse espaço é seus, que vocês estão ocupando, que vocês estão trazendo pessoas, trocando ideias, ampliando os olhares, ajudando a comunidade formosense e, quiçá, internacionalmente no futuro. E esse podcast fica aí nos espaços onde estarão gravados. E esse aqui é uma gota de tantas outras gotas de pessoas que estão lutando e buscando e fortalecendo o caldo, né? Somando esforço para construir uma sociedade mais justa, igual, desenvolvida do ponto de vista social e da formação humana. É uma alegria muito grande e desejo tudo de bom para vocês. Tenho certeza que esse podcast já é um sucesso, só dele existir já é um grande sucesso. Um forte abraço, vai ser maravilhoso. Fique à vontade, Cris. Bom, eu ia finalizar aqui falando sobre... agradecendo, né, pelo senhor ter trazido temas tão importantes de serem discutidos. São temas que as pessoas não gostam de conversar, até por chamarem de tabus, e eu discordo. Eu acho que esses temas que as pessoas dizem sensíveis, eles devem ser discutidos, as pessoas devem procurar formas de diminuir isso e abolir, porque não é interessante isso para a nossa sociedade. A gente tem sempre que buscar evoluir, tanto como pessoa, tanto a nossa sociedade. E, bom, é isso. Muito obrigado pela sua presença. E a gente está com esse projeto dos estudantes de atitude para tentar conscientizar, né, todo mundo para ir atrás dos direitos, para mostrar para nós mesmos que nós estamos capazes de melhorar o nosso futuro. E a gente vai estar aqui fazendo mais podcast, tá bom? A gente vai querer chamar você outra vez para a gente abordar outro tema muito importante. E é sempre bom a gente estar conscientizando as pessoas, né? A elas buscarem o que é melhor para elas e para a gente mesmo, para tentar mudar Formosa, Brasil, nossa sociedade. Então é isso, tá bom? Muito obrigada pela colaboração do senhor, viu? Forte abraço a todos. Um beijão pra galera que tá em casa.